No coração do México do século XVI, em meio a um período de intensas transformações culturais e espirituais, surgiu uma história que atravessou séculos e continua viva até hoje. Entre montanhas e campos, um humilde indígena chamado Juan Diego foi escolhido para testemunhar um acontecimento extraordinário: a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A mensagem transmitida naquela época não apenas tocou profundamente o povo mexicano, mas também se espalhou pelo mundo, tornando-se símbolo de fé, esperança e união. A imagem milagrosa impressa em seu manto guarda segredos e símbolos que até hoje fascinam estudiosos e devotos, revelando uma riqueza espiritual que transcende fronteiras. Você conhece a história de Nossa Senhora de Guadalupe? Hoje você vai conhecer. Sente-se e aproveite, pois você está no sagrado canal. Antes de tudo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Assim o YouTube recomenda ainda mais nossos vídeos, evangelizando assim mais e mais pessoas. A devoção a Nossa Senhora de Guadalupe é um dos fenômenos religiosos mais marcantes da história das Américas, transcendendo fronteiras nacionais e culturais. Sua origem remonta ao século XVI, no México, e está profundamente entrelaçada com o processo de conquista, evangelização e formação da identidade nacional mexicana. A história das aparições a Juan Diego, a simbologia da imagem impressa na tilma, os milagres atribuídos à sua intercessão e o impacto religioso, social e cultural da devoção guadalupana compõem um mosaico rico e multifacetado, que continua a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo. O México do início do século XVI era um território marcado por grande diversidade étnica e cultural. O Império Azteca, com cerca de 23 milhões de habitantes, dominava a região central, impondo tributos e rituais, muitos deles envolvendo sacrifícios humanos, a diversos povos subjugados. A chegada dos espanhóis, liderados por Hernán Cortés em 1519, desencadeou uma série de eventos que culminaram na queda de Tenochtitlán em 1521 e no início da colonização espanhola. A conquista foi marcada não apenas pela superioridade militar e tecnológica dos espanhóis, mas também por alianças com povos indígenas insatisfeitos com o domínio azteca, pelo impacto devastador de doenças como a varíola e o tifo, e por uma profunda crise religiosa e social. Em menos de 30 anos, a população indígena mexicana foi reduzida de cerca de 25 milhões para 1 milhão de pessoas, em grande parte devido às epidemias. No plano religioso, a chegada dos missionários franciscanos, dominicanos e, posteriormente, jesuítas, inaugurou um intenso processo de evangelização. Os missionários buscavam converter os indígenas ao cristianismo, muitas vezes substituindo templos e símbolos nativos por igrejas e imagens cristãs. No entanto, a assimilação da nova fé não se deu de forma passiva. Houve resistência, adaptações e sincretismos, resultando em uma religiosidade mestiça, na qual elementos indígenas e cristãos se entrelaçaram. A figura de Nossa Senhora de Guadalupe emerge justamente nesse contexto de choque e convergência de mundos, simbolizando a possibilidade de reconciliação e unidade entre as culturas indígena e europeia. Juan Diego Cuauhtlatoatzin nasceu em 9 de dezembro de 1474, em Cuautitlán, próximo à atual cidade do México. Pertencia à baixa casta do Império Azteca e vivia do trabalho no campo e da fabricação de esteiras. Após a chegada dos espanhóis e o início da evangelização, Juan Diego e sua esposa, Maria Lúcia, foram batizados em 1524, tornando-se cristãos fervorosos. Viúvo em 1529, Juan Diego passou a viver com seu tio Juan Bernardino em Tulpetlac, dedicando-se à prática religiosa e à participação nas missas e catequeses em Tlatelolco, percorrendo longas distâncias a pé. Sua humildade, piedade e dedicação à fé cristã o tornaram uma figura respeitada entre os indígenas convertidos. A trajetória de Juan Diego é fundamental para compreender o significado das aparições de Guadalupe, pois ele representa o elo entre o mundo indígena e a nova fé cristã, sendo escolhido como mensageiro da Virgem Maria justamente por sua simplicidade e devoção. O principal relato das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe encontra-se no texto náhuatl conhecido como Nica Moporrua, que significa Aqui se narra. Escrito por Antônio Valeriano,
sábio indígena e discípulo de Bernardino de Sahagún, entre 1545 e 1556, o Nika Mopohua apresenta uma narrativa rica em detalhes, diálogos e simbolismos, sendo considerado a fonte mais antiga e confiável sobre os acontecimentos de dezembro de 1531. O texto descreve as 4 aparições da Virgem Maria a Juan Diego, entre os dias 9 e 12 de dezembro, e uma 5ª aparição a seu tio Juan Bernardino. O Nika Mopohua destaca o caráter maternal, compassivo e próximo da Virgem, que se apresenta como a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, razão do nosso viver. Além do Nika Mopohua, outras fontes importantes incluem o Weit Lamahuizoutica, publicado em 1649 por Luís Lasso de la Vega, e o Imagem de la Virgem Maria Madre de Dios de Guadalupe, de Miguel Sanches, 1648, que contribuíram para consolidar a tradição guadalupana e ampliar sua difusão. A primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Na madrugada de 9 de dezembro de 1531, Juan Diego dirigia-se à missa em Tlatelolco quando, ao passar pelo cerro de Tepeyac, ouviu um canto celestial de pássaros e viu uma luz resplandecente. No alto do morro, apareceu-lhe uma senhora de beleza sobre-humana, vestida com trajes radiantes como o sol. Ela o chamou pelo diminutivo carinhoso Joanito, Juan Dieguito, e lhe pediu que fosse ao bispo Juan de Zumárraga transmitir seu desejo de que ali fosse erguido um templo em sua honra, onde pudesse mostrar seu amor, compaixão e proteção a todos os povos. Juan Diego, emocionado, foi até o palácio episcopal e relatou ao bispo o pedido da senhora. O bispo, porém, não acreditou na história e pediu que voltasse em outra ocasião para conversar com mais calma. Segunda aparição, 10 de dezembro de 1531. Triste por não ter sido acreditado, Juan Diego retornou ao Tepeyac e encontrou novamente a Virgem, relatando-lhe o ocorrido. Ele sugeriu que ela enviasse alguém mais importante e respeitado, mas a Virgem insistiu que era ele o escolhido para levar sua mensagem. Pediu-lhe que voltasse ao bispo e reiterasse seu pedido. Na segunda visita ao bispo, Juan Diego foi novamente recebido com desconfiança. O bispo pediu um sinal inequívoco de que era realmente a Mãe de Deus quem o enviava. Terceira aparição, 11 de dezembro de 1531. Juan Diego voltou ao Tepeyac e transmitiu à Virgem o pedido do bispo por um sinal. Ela prometeu conceder-lhe esse sinal no dia seguinte. Contudo, Juan Diego não pôde retornar ao cerro, pois seu tio Juan Bernardino adoeceu gravemente, e ele precisou cuidar dele. Quarta aparição, 12 de dezembro de 1531. Na madrugada do dia 12, Juan Diego saiu em busca de um sacerdote para ministrar os sacramentos ao tio moribundo. Para evitar encontrar a Virgem, tomou outro caminho, mas ela lhe apareceu, perguntando: "Que se passa, meu filho mais pequeno? Aonde vais?" Juan Diego explicou a situação, e a Virgem o tranquilizou. "Não estou eu aqui, que sou tua mãe. Não estás sob a minha proteção e amparo? Não sou eu a tua saúde? Não estás porventura no meu regaço e entre os meus braços? De que mais precisas?" Ela garantiu que seu tio já estava curado e pediu que subisse ao topo do cerro para colher flores. Apesar de ser inverno e o solo ser árido, Juan Diego encontrou rosas de Castela, flores não nativas do México, desabrochando milagrosamente. Ele as colheu e as colocou em sua tilma, manto. A Virgem arrumou as flores e pediu que as levasse ao bispo como sinal. Ao chegar ao palácio episcopal, Juan Diego abriu a tilma diante do bispo, e as flores caíram ao chão. No tecido, apareceu impressa a imagem da Virgem Maria, com traços mestiços e vestes ricas em simbolismo. O bispo e todos os presentes se ajoelharam, emocionados, reconhecendo o milagre. O bispo pediu perdão por não ter acreditado e levou a tilma para sua capela privada. Quinta aparição, 12 de dezembro de 1531, a Juan Bernardino. No mesmo dia, a Virgem apareceu a Juan Bernardino, tio de Juan Diego, curando-o milagrosamente e instruindo-o a informar ao bispo que desejava ser chamada de Santa Maria de Guadalupe. Frei Juan de Zumárraga, primeiro bispo do México, desempenhou papel central nos acontecimentos. Inicialmente cético, exigiu provas concretas das aparições,
mas, diante do milagre da tilma, tornou-se defensor da devoção guadalupana. Zumárraga era franciscano, humanista e inquisidor apostólico, envolvido em complexas disputas políticas e religiosas na Nova Espanha. Documentos eclesiásticos da época, como cartas, bulas e registros, atestam a rápida difusão do culto a Nossa Senhora de Guadalupe e a construção do primeiro templo no Tepeyac, ainda em 1531. A atuação de Zumárraga foi fundamental para legitimar a devoção e integrá-la à liturgia católica, apesar de controvérsias e resistências iniciais dentro do próprio clero. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é rica em simbolismo, dialogando profundamente com a cosmovisão indígena e cristã. Traços mestiços. O rosto da Virgem apresenta feições mestiças, simbolizando a união entre indígenas e espanhóis. Túnica e manto. A túnica rosa e o manto azul esverdeado eram cores reservadas à realeza e à divindade nas culturas indígenas. O manto está adornado com estrelas que correspondem ao céu de 12 de dezembro de 1531. Cabelo solto. Indica a virgindade, conforme o costume asteca. Laço preto na cintura. Sinal de gravidez entre as mulheres indígenas, indicando que a Virgem está grávida do Deus verdadeiro. Flor de 4 pétalas, na uiolin localizada sobre o ventre, simboliza o lugar onde Deus habita, o centro do universo para os astecas. Raios de sol. A Virgem está envolta por raios solares, indicando que é maior que o Deus Sol asteca Huitzilopochtli. Lua negra sob os pés. Representa as forças do mal, que são vencidas pela Virgem. Anjo com asas de pássaros locais. Simboliza a junção entre o céu e a terra, e a mediação entre o divino e o humano. Cruz no colarinho. Remete ao cristianismo e à missão evangelizadora dos espanhóis. Logo após a aparição, especialistas foram chamados para analisar o fenômeno. Uma das primeiras constatações foi que as proporções da Virgem na tilma correspondiam às de uma mulher grávida prestes a dar à luz. Um médico, ao colocar um estetoscópio sobre a imagem, ouviu batimentos cardíacos de cerca de 115 pulsações por minuto, exatamente o ritmo de um bebê no ventre materno. Outro mistério é a refração de cores e luminosidade. O rosto, as mãos e a túnica mudam conforme a luz incide, como acontece nas asas de borboletas ou penas de pássaros. Cientistas afirmam que essa técnica é impossível de ser reproduzida por mãos humanas. Ainda mais surpreendente é que a imagem não foi pintada. Não há traços de pincel, nem pigmentos conhecidos. O Nobel de Química Richard Kuhn analisou fibras do tecido e concluiu que não havia corantes animais, vegetais, minerais ou sintéticos. Em 1979, o biofísico Philip Serna Callahan, junto com especialistas da NASA, confirmou que a imagem não é pintura nem fotografia. Ela paira 0,3 milímetros acima do tecido, como se estivesse suspensa no ar. A durabilidade da tilma também é inexplicável. Tecidos de maguey duram no máximo 20 anos, mas o manto de Juan Diego já atravessa quase 5 séculos sem se deteriorar. Réplicas feitas com o mesmo material se desfizeram em menos de 2 décadas, enquanto o original permanece intacto. Nos olhos da Virgem, com apenas 8 milímetros de diâmetro, foram encontradas 13 figuras humanas refletidas. O engenheiro José Asti Tonsman, da Universidade de Cornell, identificou o bispo Zumárraga, seu intérprete espanhol, uma mulher negra chamada Maria, uma família com crianças e o próprio Juan Diego com a tilma estendida. É como se os olhos da Virgem tivessem registrado o momento exato do milagre. A tilma também resistiu a ataques químicos. Em 1785, ácido nítrico foi derramado sobre o tecido sem causar danos. Em 1791, ácido muriático atingiu a imagem, mas em 30 dias o tecido se regenerou sozinho. Em 1921, uma bomba explodiu diante da tilma, destruindo tudo ao redor, menos o vidro que a protegia, que permaneceu intacto. Outro detalhe fascinante está nas estrelas do manto da Virgem. Elas representam com precisão a configuração celeste do céu mexicano em 12 de dezembro de 1531, o dia da aparição. Após o milagre da tilma, o bispo Zumárraga ordenou a construção de uma pequena ermida no Tepeyac,
inaugurada ainda em 1531. A devoção cresceu rapidamente, levando à edificação de templos cada vez maiores. Em 1709, foi concluída a antiga Basílica de Guadalupe, em estilo barroco, que se tornou o principal centro de peregrinação do México. No século XX, devido ao afundamento do solo e ao aumento do número de fiéis, foi construída a nova Basílica de Guadalupe, inaugurada em 1976. Com capacidade para até 40.000 pessoas, abriga a tilma de Juan Diego e recebe mais de 20 milhões de visitantes por ano, sendo o segundo santuário católico mais visitado do mundo, atrás apenas do Vaticano. O complexo da Basílica inclui museus, capelas, espaços para peregrinos e uma intensa programação litúrgica e cultural, especialmente durante as festividades de dezembro. A Igreja Católica reconheceu oficialmente a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe ao longo dos séculos. Em 1754, o Papa Bento XIV declarou-a a padroeira da Nova Espanha e aprovou textos litúrgicos em sua honra. Em 1895, o Papa Leão XIII concedeu a coroação canônica da imagem, realizada solenemente em 12 de outubro daquele ano. Em 1910, o Papa Pio X proclamou-a a padroeira da América Latina, e em 1945, o Papa Pio XII conferiu-lhe o título de Imperatriz das Américas. O Papa João Paulo II visitou a Basílica de Guadalupe em 5 ocasiões, beatificou e canonizou Juan Diego, e consagrou a América Latina à proteção da Virgem de Guadalupe. Ao longo dos séculos, a devoção a Guadalupe consolidou-se como elemento central da identidade mexicana e latino-americana, inspirando movimentos sociais, políticos e religiosos. Sua mensagem de amor maternal, proteção aos pobres e marginalizados, e convite à confiança em Deus permanece atual e universal. Em um mundo marcado por desafios, desigualdades e conflitos, Nossa Senhora de Guadalupe continua a ser símbolo de esperança, unidade e renovação, convidando todos a reconhecerem-se como filhos de uma mesma mãe e a construir juntos uma civilização do amor. Como filhos de uma mesma mãe e a construir juntos uma civilização do amor. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós que recorremos a vós. E você? Gostou da história? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Sagrado Canal. Paz e bem. Até a próxima.